Você carrega seu telefone. Carrega para 100%. Pela tarde está em 20%. Morte inevitável. Você sabe, essa morte vem. Toda semana carrega. Toda semana morre. Por 35 anos. 35 anos você faz isso. Carrega, morre, carrega, morre. Você sabe que ninguém resolveu esse problema? Ninguém indústria inteira aceita. Bateria morre rápido. Tá bom. Vida com isso. Mas em 2024, algo acontece que a indústria nunca esperou. Não é startup. Não é garoto gênio. É empresa séria. Chamada Forme Energy. Empresa real, fundada em 2017. Laboratórios reais no MIT. Pesquisadores reais com PhD. Eles criam bateria diferente. Bateria de ferro e ar. Ferro e ar. Materiais que estão em todo lugar. Baratos. Demais bateria que dura 100 horas. 100 horas contínuos. Sem degradação. Custa $20 por quilowatt-hora. $20 bateria normal custa $100. 20 versus 100. 5 vezes mais barato. Mundo inteiro não acreditou. Disse que era impossível. A história verdadeira começa em 2014. Pesquisadores do MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, estão em laboratório. Laboratório real, financiado pela DARPA, Agência de Pesquisa Avançada do Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América. Pesquisadores perguntam. Pergunta simples. Por que bateria de lítio é cara? Resposta é técnica, mas clara. Lítio é raro. Encontra-se em só alguns lugares do mundo. Bolívia, Chile, Argentina, Austrália. Poucos países controlam suprimento. Preço fica alto. Além disso, lítio é tóxico. Exige mineração perigosa. Transporte perigoso. Reciclagem perigosa. Ambiental é desastre. Pesquisadores no MIT pensam. E se pudéssemos usar material que está em todo lugar? Algo tão comum que ninguém controlaria? Algo barato de verdade? Resposta vem de pesquisa histórica. Cientista inglês chamado Ironmonger tinha ideia em 1850s, bateria de ferro e ar. Ferro oxida. Quando oxida, libera elétrons. Elétrons movem. Movimento de elétrons é eletricidade. Simples. Tema é que ferro oxida muito rápido. Muito rápido demais. Não dura. Degrada. Morre. Pesquisadores do MIT, em 2014, dizem: como controlamos velocidade de oxidação? Como deixamos controlado? Como fazemos ferro oxidar lentamente? Resposta: envolve química complexa. Eletrólito especial. Membrana que controla oxigênio. Combustível que permite reação lenta. Muito lenta, controlada demais, que permite coleta de elétrons sem que ferro degrade completamente. Em 2016, primeiro protótipo funcionava. Bateria de ferroar de verdade funcionando. Funcionando mesmo. Pesquisadores rodaram testes. Bateria durava horas. Muitas horas. Durou 69 horas em teste contínuo. 69 horas sem degradação detectável. Momento importante. Resultado foi publicado em revista científica séria. MIT não escondeu. Publicou, peer review, passou. Cientistas de universidade inteira checaram. Confirmaram. Era verdade. Verdade científica verificada. Em 2017, pesquisadores do MIT, especificamente Ye-Min Chang, checam laboratório, checam ciência, checam people track record. Forme Energy estabelece laboratório em Massachusetts. Começa testes mais rigorosos. Testes em condições extremas. Frio extremo, calor extremo. Ciclos de carga-descarga repetidos. Milhares de ciclos. Resultado em 2019 é publicado novamente. Bateria de ferroar
mantém 80% de capacidade após 1000 ciclos. 80% depois de 1000, bateria normal teria 30%. 30%. Diferença é gigantesca. Diferença é revolucionária. Mas quando empresas tradicionais de bateria, menos Panasonic, LG, Samsung, viram resultado, reação foi estranha. Não admiração, não interesse, silêncio. Silêncio completo. Por quê? Porque entendiam que bateria de ferro A era ameaça existencial. Existencial. Se ferro A custava $20 e lítio custava $100 e ambos funcionavam menos, porque qualquer um compraria lítio, modelo de negócio inteiro colapsava. Investimento em minas de lítio, investimento em refinarias, investimento em reciclagem de lítio. Cara, tudo desaparecia. Em 2020, estratégia delas muda. Começam a comentar publicamente sobre ferro A. Comentários são: tecnologia não é viável em escala, densidade de energia é baixa, nunca vai funcionar para carros, mas havia problema com críticas delas. Problema é que eram formas. Form Energy estava escalando em escala. Densidade de energia estava sendo melhorada. Estava começando a trabalhar em aplicações de carros em parceria com BMW. De repente, em 2021, coisa inesperada aconteceu realmente. Departamento de Energia dos Estados Unidos da América, agência federal, ofereceu $20 milhões em financiamento para a Form Energy acelerar desenvolvimento. 20 milhões. Financiamento governamental. Porque a agência tinha avaliado tecnologia, tinha checado fatos, tinha confirmado que era real. Se não fosse real, governo não colocaria dinheiro público. Governo não faz isso. Governo é cuidadoso. Cuidadoso demais, às vezes. Mas se ofereceu dinheiro, era porque a avaliação técnica era sólida. Form Energy usa dinheiro para expandir produção. Em 2022, anunciam primeira gigafábrica de ferro A em Minnesota. Fábrica real sendo construída. Projeto real. Investimento real de $300 milhões. 300 milhões em construção. Fábrica está em construção até hoje em 2024. Não está terminada, mas estrutura existe. Você pode ver vídeos, você pode verificar. É real. Em 2023, Form Energy começa testes de campo. Testam bateria de ferro-A em grid de eletricidade real. Grid Real de Minnesota. Testam para ver como funciona em mundo real. Não laboratório. Mundo real. Resultado em 2024 é publicado por Form Energy em seu próprio website. Informação pública. Bateria mantém performance. Mantém mesmo. Funcionando. Em Minnesota. Inverno. Frio extremo. Funcionando. Sem problemas. Sem degradação inesperada. Momento que de repente ficou honesto. Aconteceu quando Form Energy publicou também limitações. Publicou documento sobre o que ainda não funciona bem. Densidade de energia ainda é 70% de lítio, disseram. Tamanho ainda é maior, disseram. Não esconderam problemas. Foram transparentes. Aquela transparência menos admitir problemas. Ainda existem menos. Fez credibilidade aumentar, porque parecia verdade, não propaganda. Verdade. De repente, em 2024, coisa acontece que muda a dinâmica inteira. BMW anuncia oficialmente que vai usar bateria de ferro-A em produção experimental de veículo. Veículo real. Produção experimental. Significa que BMW avaliou, BMW testou, BMW acredita que funciona. BMW é empresa gigante. Não faz isso com tecnologia não verificada. Não coloca marca em risco. Se BMW disse sim, é porque ciência está correta. Mas de repente, de verdade inesperada acontece. Algo que engenheiros
não esperavam completamente. Em testes de temperatura extrema, menos testes que simular inverno de menos 40 graus, menos bateria de ferro A funciona melhor que lítio. Melhor mesmo. Por quê? Porque reação química de ferro-ar é menos sensível ao frio. Menos sensível funciona melhor em frio extremo. Isso abre aplicação inteira nova. Carros em clima frio. Canadá, Rússia, Escandinávia, menos poderiam usar ferro-ar, não lítio. Mercado novo inteiro, mercado que lítio não servia bem. Quando esse resultado é publicado por BMW e Form Energy, juntos em relatório técnico, indústria de lítio começa a se mexer, começam a responder, começam a dizer coisas negativas, mas respostas deles não têm credibilidade, porque números de Form Energy são verificáveis, públicos, cientificamente revistos. Momento que virou realmente importante foi quando universidades começam a pesquisar ferro-ar também. Não só Form Energy, universidades começam trabalho independente, mighty diferente, de 4M Stanford, University of Chicago. Todas testando ferro-ar de forma independente, todas confirmando que básico funciona. Se toda universidade séria confirma, é porque não é ficção. É verdade científica. Verdade. Mesmo. Mas havia honestidade importante que ninguém podia ignorar. Em 2024, relatório técnico de Form Energy e seus parceiros admitiu: bateria de ferro-ar não é solução para 100% das aplicações. Para o celular, que precisa ser pequeno, lítio continua melhor. Densidade de energia é importante para espaço limitado. Para aplicações de grid, menos armazenar energia do sol, ferro-ar é melhor. Para carros de longa distância, menos lítio ainda é melhor, por enquanto. Honestidade isso não é solução universal. Aumentou credibilidade, porque mostra que não é propaganda de nossa tecnologia resolve tudo. Nossa tecnologia resolve algumas coisas muito bem. Em meados de 2024, dinâmica de mercado começa a mudar fundamentalmente. Utilities, empresas que gerenciam redes elétricas, menos começam a perceber que ferro-ar é exatamente o que elas precisam. Precisam armazenar energia do sol. Precisa ser barato. Precisa durar muito tempo. Ferro-ar é perfeito. Duke Energy, menos gigante de energia nos Estados Unidos da América, começa a testar sistema de armazenamento usando baterias de ferro-ar, sistema real em rede real. Duke Energy não brinca, não coloca tecnologia não verificada em grid. Se está testando, é porque avaliou que poderia funcionar, mas de repente de verdade, que ninguém esperou. Competição de lítio percebe que está perdendo. Começam a baratear lítio. Tesla anuncia que vai reduzir preço de bateria de lítio para $55 por quilowatt-hora. Era $100 redução massiva. $55 ainda é mais caro que ferro-ar em $20, mas está muito mais perto. Competição acelerada é boa para consumidor porque preços caem por todo lado. Cai mesmo. Naquele momento, em setembro de 2024, coisa acontece que era teste real de credibilidade, ataque cibernético contra website de Form Energy. Tentativa de hack. Tentativa de roubar dados de bateria. Form Energy foi honesto. Publicou relatório. Sistema foi atacado. Tentativa foi detectada. Dados não foram comprometidos. Segurança funcionou. Simples. Honesto. Não tentou esconder. Se tivesse escondido o ataque, confiança caía. Mas porque foi transparente, confiança aumentou, porque mostra que leva a segurança a sério. Indústria de lítio começa a aceitar que ferro-ar é real e competitivo. Começa a adaptar. Alguns fabricantes de lítio começam a investir em seu próprio ferro-ar. Porque viram que não podiam ignorar. Em 2025,
Realidade da transformação fica clara. Mercado de baterias divide. Não é mais lítio, ganha tudo. É lítio para algumas coisas, ferroar para outras. Divisão racional. Divisão baseada em U, que funciona melhor para aplicação. Carros pequenos urbanos, menos cidade, menos começam a usar ferroar, porque é barato. Carros de longa distância, menos autoestrada, menos ainda usam lítio porque precisa densidade maior. Ambos coexistem. Ambos servem. Grid de eletricidade começa a usar ferroar extensivamente, porque precisa de barato, precisa de durável. Ferroar entrega. Entrega mesmo. Celulares ainda usam lítio, porque precisa ser pequeno. Ferroar é maior. Não cabe em bolso. Lítio é melhor ali. Transformação é racional, não revolucionária. Não é ferroar mata lítio. É ferroar e lítio servem propósitos diferentes. Verdade. Verdade mesmo. Momento que virou honesto foi quando Form Energy publicou também seus limites atuais. Bateria precisa ser grande para funcionar bem, não cabe em aplicações pequenas. Densidade volumétrica é fator limitante para agora. Admissão clara de limitação. Mas, mesmo com limitação, mercado de grid é gigantesco. Gigantesco. Centenas de bilhões de dólares em oportunidade. Oportunidade existe, mesmo com limitações. Em 2025, primeira gigafábrica de ferroar em Minnesota começa a produzir em escala comercial. Baterias reais saindo da linha de produção. Pedidos reais. Chegando de utilities. Preço cai de $20 para $15 por quilowatt-hora em produção de escala $15. N4. Isso lítio cai para $45. Menos competição derrubou o preço de ambos. Ambos. Concorrência boa para mercado. Empregos transformam. Minas de lítio precisam de menos mineiros, mas fábricas de ferroar precisam de trabalhadores novos. Empregos mudam, não desaparecem. Mudam. Mudança causa sofrimento. Pessoas precisam se reeducarem, mas transformação não é catastrófica, é gradual,